livros, mas, como estava a dizer, acaba por se extinguir. E como ir para além da nossa cidade. Por exemplo, eu tentei arranjar alguns contactos no Porto, arranjar alguns contactos em Coimbra, arranjar alguns contactos no Algarve, só que o problema era que, com o envio dos livros por correio, iria encarecer muito um livro. E, naturalmente, um livro de autor que ninguém conhece não pode ser um livro caro. E com o acréscimo destas despesas, tornava-se inviável arranjar outras lojas. Portanto, para responder à sua pergunta, e a distribuição, pois, quase nula, quase zero, mas no meu caso pessoal tive a sorte, tenho a sorte de ter ainda um grande grupo de amigos que foram falando do meu livro, os amigos falaram a amigos, os outros amigos falaram a amigos, que eu acho que é assim que começam a nascer os novos escritores. Depois de fundar ali um núcleo à volta do site, com meus newsletters, estes amigos foram abrir portas a outros, e no espaço de um ano consegui vender os 200 exemplares que tinha em edição de autor e fiz a segunda edição agora só de 100. Pronto, até que... E agora eu gostava de pegar uma contradição. Estavas a dizer que era uma pescadinha de rabo na boca porque as editoras não publicavam novos autores. Mas agora tiveste uma editora a publicar. Exatamente. E como é que isto nasceu? Eu contra mim falo. Será que a presença detectou que realmente o livro, obviamente, eles tiveram de ver potencial no livro, como é óbvio, mas será que se não houvesse este fenómeno todo agora à volta da Stephen Meyer do universo do vampiro, que é o tema que se trata, será que a presença publicaria o livro se não fosse este fenómeno? Percebem a questão? Claro que o livro tem que ter potencial, mas, e por acaso a presença, eu tenho aqui uma lista de contactos que eu fiz, a presença foi uma das editoras que eu em 2005 tinha enviado um manuscrito e não me respondeu. O que é que se passa? Passa-se que quando fui contactado pela primeira vez pela editorial Presença, a rapariga que me recebeu na reunião, super simpática, e em verdade ela disse que quando eu lhe disse isto, ela disse: se calhar bateu no computador errado, se calhar o seu mail ou a sua carta bateu na mesa errada, porque todos nós sabemos que depende de muita coisa. Depende, se eu hoje acordo chateado e olho para um livro de vampiros, se calhar, olha, meto de parte e não vejo. Então, se calhar naquela altura bateu na mesa certa. Se me desse licença, eu ia alargar a pergunta para os dois, porque eu lembro-me perfeitamente na altura em que o Pedro andava a promover o War, de ver o livro muito vendido com o rótulo da fantasia épica, apesar de ele dizer que não se enquadrava totalmente nisso. Então, se calhar fazer-vos a pergunta do que é que vocês estão a pensar continuar a escrever e como é que se pensam relacionar, se calhar, com os rótulos que vos foram impostos, de fantasia épica num caso e vampiros no outro. Há um bocadinho esse problema do rótulo, mas eu sei que mais tão complicado. Que em breve vais lançar o terceiro da série, não é? Eu acho que é assim, estamos bem com aquilo que escrevemos, apesar de eu saber que temos também de estar bem com aquilo que o público quer. Pronto, e que há certas vagas de interesse do público e que se calhar o melhor é estarmos de acordo com elas, mas pronto, eu pessoalmente, por enquanto, ainda estou bem com aquilo que escrevo. Não quer dizer que possa ter tanta aceitação como tiveram anteriormente, ou menos ou mais, mas pronto, não quer dizer que no futuro não vais escrever uma coisa do outro género. Logo se vê. Pelo menos a minha opinião é que enquanto estiver bem com o que escrevo, continuarei a escrever dentro deste género que é um bocadinho complicado definir o fantástico, o épico, o romance, que é um bocadinho complicado. E se calhar por ter tantas vertentes é que acabou por agradar a vários géneros de público, não sendo só, se calhar, um género mais puro. Eu mudo de opinião. Eu de início, à partida, escrevo por impulso.
e escrevo o que sinto, escrevo as minhas vivências. E o Damien, o personagem principal, que foi como todo este universo nasceu, acaba por ser um alter ego, acaba por ser uma grande parte de mim, só que é transportada, claro, para este universo noturno. Para responder à tua questão, eu tenho a trilogia acabada. De momento, não tenho outros projetos, porque, honestamente, e não se trata de rótulos, de fantástico, trata-se do Damien. Tudo aquilo que eu tinha que dizer do Damien e de partilhar do Damien está partilhado. Agora, se eu quisesse arriscar, mudar de tema, para já ainda não, porque eu penso que eu escrevo aquilo que eu sinto. Então o personagem podia ser uma fantasia épica, ou podia ser uma fábula arturiana, mas o personagem iria ter sempre a mesma dimensão. Por isso, pessoalmente e honestamente, sinto que ainda preciso agora de maturar um bocadinho, de desenvolver mais vivências, mais experiências na minha vida, para o personagem também poder mudar comigo neste universo ou noutro. Uma das coisas que os presencistas os presencistas nacionais, os grandes escritores do nosso tempo, do tempo passado, uma das coisas que eles criticavam muito, e é um erro que eu não quero cair, é o próprio autor começar a autoplagiar-se, começar a escrever uma coisa, sabe que vende, e então bate sempre na mesma tecla. E é uma coisa que eu não quero cair, daí ter muita atenção a isso. Por isso, para já... Eu também não, mas vamos lá. Claro. Eu não sei se calhar alargar um bocado, se alguém na audiência quiser fazer uma pergunta. Mais ou menos quantos exemplares é que vocês venderam de cada volume? Porque, segundo me disseram nas várias experiências que eu tive, o top de vendas cá é 700. Depois dos 700 há um vazio absoluto. Não sei se vocês ultrapassaram os 700, tenho curiosidade de saber. Em edições de autor? Sim. Na minha experiência, portanto, o primeiro exemplar, a primeira edição que fiz, edições de autor, foi de 200, que foram vendendo, como eu disse, devagarinho, a conta-gotas, mas consegui vendê-los a todos. A segunda edição foi só de 100, ainda tenho lá alguns em casa, algumas dezenas. Agora, na presença, pronto, que eu sei que não é isso que se destina à questão, mas que foi lançada agora este mês uma segunda edição. A primeira edição foi de 2.000 exemplares, portanto a segunda edição agora foi de 1.000. Eu sei que não, como os livreiros depois têm 6 meses para devolver os livros, eu sei que não implica que os 2.000 exemplares tivessem vendido, mas no meu caso, em ambas as dimensões, portanto a edição da autora deve ter vendido em uns 250, perdão. No meu caso, eles escutaram, venderam, também as edições também não eram muito grandes, mas eram perto. Aquilo houve uns malabarismos, porque a edição era de 500 livros, mas depois acho que acabou por ultrapassar esses 500, situar-se talvez nos 600, 700 livros. Para além de 2 que tenho em casa, não tenho mais nenhum já, e gostava até de ter, porque era capaz de me dar algum rendimento, porque ainda tenho muita gente a procurar os livros, já não tenho para... Pois, e não tenho mesmo nenhum para vender, a não ser que me queira desfazer daqueles 2 que lá tenho em casa. Mas geralmente estas edições, as edições da Papiro, acho que eram cerca de 500 exemplares, pelo menos que eu saiba, mas eu julgo que eles ultrapassaram esse número com estes tais malabarismos dos livros que ficam para nós, os livros que não ficam. Eu acho que eles ultrapassaram esse número. E tu acabaste por ficar também com exemplares para ti? Não. Deixaste-os todos lá? Deixei-os todos lá. E foi aí que eu acho que eles conseguiram um malabarismo. Eu tive bastante prejuízo. E isto é engraçado, agora voltando um bocadinho para trás, eu tive um prejuízo por causa de uma personagem, de um livro. Porque eu, quando pus o primeiro livro, enviei o livro para as editoras, tive uma editora interessada, uma editora que não era destas edições de autores. Mas os gajos quiseram, desculpem lá o termo, matar uma personagem. E eu, teimoso como sou, não quis que eles cometessem esse homicídio da minha personagem, e por causa dessa personagem perdi assim uns montantes